Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda semana nós estamos aqui chegando na tela, aí na sua casa, através da TCM no canal 23.2 e também através da Telecab no canal 2, sempre levando até você informação sobre os mais variados temas, mas também sempre abordando questões jurídicas e sociais, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e também atuante na sua comunidade. Hoje, eu e meu parceiro Adalto Vasconcelos vamos conversar com o advogado, professor e procurador do município, Dr. Glauber Soares, que vai conversar conosco sobre um assunto, Adalto, que é muito interessante, mas que algumas pessoas, apesar de utilizarem no dia a dia, desconhecem, que é o cartão consignado e o empréstimo consignado. E hoje nós temos aqui o Dr. Glauber, como já foi citado por Joyce, que irá trazer alguns esclarecimentos acerca desses assuntos, que está enraizado na vida de muitos pensionistas, aposentados, às vezes empregados privados, que seria o consignado, o cartão e o empréstimo consignado. E hoje nós temos o Dr. Glauber, que irá trazer esses pontos de esclarecimento aqui ao nosso telespectador. Pois é, e se você deseja ver algum tema sendo discutido aqui, se você deseja tirar suas dúvidas sobre algum tema em específico, converse conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela o nosso Instagram, @programa Cidadania, tudo junto. Vá até lá, deixe sua sugestão, seu comentário, sua crítica, seu elogio. Nós estamos aqui para escutar você e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. No próximo bloco, como a Adalto já passou aqui para a gente, nós estaremos conversando com um convidado que já se encontra aqui nos nossos estúdios. E você, né, como a Adalto já citou, que é aposentado, pensionista, e será, Adalto, que só essas pessoas podem adquirir um cartão consignado, contratar um empréstimo? Essa e outras dúvidas a gente vai conseguir tirar com o nosso convidado, conversando com ele hoje. Então, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho com mais cidadania para você. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania e eu lembro a você que no nosso último bloco nós teremos o quadro Dicas de Concursos com o professor Pietro Medeiros. Então continue com a gente até o final que tem muita informação para você hoje. Bom, e como a gente já adiantou no bloco anterior, nós estamos aqui hoje com o Dr. Glauber Soares, que é advogado, professor e procurador do município aqui de Mossoró e veio conversar com a gente sobre cartão e empréstimo consignado. Dr. Glauber, inicialmente, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade em vir aqui tirar as dúvidas de quem nos assiste, dos nossos telespectadores. Olá, José, é um prazer muito grande estar aqui com você nesse programa Cidadania, na TV Câmara, atendendo ao convite do nosso amigo, irmão, Dr. Adalto Vasconcelos. Também muito obrigado pelo convite mais uma vez, Adalto. Dizer que é um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema tão importante, que é empréstimo consignado e cartão consignado. Muita gente faz essa confusão, o que é uma coisa, o que é outra, qual o benefício de um, onde é que o consumidor tem que ter um pouquinho mais de atenção. A gente vai debater sobre isso. E para iniciar o nosso bate-papo, Dr. Glauber, quero aqui iniciar a dizer também que é uma grande satisfação recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Gostaríamos de saber, para iniciar a nossa conversa, o que seria esse cartão
ou consignação. Isso aí. Perfeito. Primeiro a gente tem que fazer um paralelo com o cartão de crédito comum, né? Hoje a gente sabe que o dinheiro está cada vez mais em extinção, a gente tem uma previsão em que o dinheiro realmente venha a acabar, nós vamos ficar só com o dinheiro digital, e o cartão de crédito ele veio exatamente com essa questão de facilitar as transações comerciais. A gente era numa época que a gente tinha duplicata, cheque, né? A gente chegou muito a usar isso. Hoje não se utiliza praticamente mais uma duplicata, um cheque, é muito difícil comprar no famoso carnê, porque a gente tem a praticidade de ter o cartão de crédito. O cartão de crédito é aquele que muita gente conhece, você vai no estabelecimento comercial, vai na lanchonete, num restaurante, você passa lá o cartão de crédito, você tem tanta opção de débito, quando você tem uma conta no banco, ou você pode ter um cartão de crédito, onde você compra parcelado, ou mesmo para o vencimento do seu cartão, para pagar uma fatura seguinte. Esse é o cartão de crédito que a gente já conhece. Mas aí foi criado o cartão consignado. O que é o cartão consignado? É aquele em que você tem essa mesma utilidade, você pode comprar, você pode fazer prestações com esse cartão de crédito, só que um percentual da fatura, né, em regra 5%, ele vai ser exatamente descontado diretamente do seu pagamento. Então você desconta esse percentual do pagamento e ele vai abater na fatura do seu cartão. E aí a gente precisa desmistificar, Joyce, essa questão, porque muita gente acha que eu posso comprar e somente esse 5% vai pagar a fatura do meu cartão. Não, esse 5% ele abate um percentual, que a gente chama do pagamento mínimo, mais um valor, né, dependendo de quanto é a sua remuneração, que ele vai abater nessa fatura. Então, por exemplo, se você comprou um produto de R$1.000, então você tem que lembrar que naquele mês, dependendo do que você ganha, só vai descontar 5% do seu faturamento, da sua renda. Então, consequentemente, a fatura do cartão ela vai abater um valor menor, em tese, do que o que você comprou. E é necessário você fazer essa complementação. Porque se você não faz o complemento, então essa fatura ela vai ser refinanciada, vai incidir juros, vai incidir, né, dependendo do caso, e vai gerar uma bola de neve, porque você não está completando aquele pagamento. Então ele desconta os 5%, muitas vezes esse valor não é suficiente para pagamento da fatura integral, e aí se você não pagar, realmente ele vai ter a incidência de juros. Então veja aí, Joyce e Glauber, que aí há uma casquinha de banana. Então assim, para aqueles que querem adquirir um cartão por meio de consignação, há um risco, porque assim, não há que se confundir limite do cartão de crédito para com o desconto do seu rendimento. Na verdade, quando você adquire um cartão, ele determina um limite para você. Eu tenho um limite de R$1.000. Mas na hora que eu vou fazer o pagamento, ele vai descontar 5% do que eu tenho de rendimento. Que você ganha, exatamente. Do que ganha. Então assim, tem que se ter esse cuidado no momento, porque assim, você acredita, não, eu tenho um cartão, quando chegar meu rendimento vai cobrir meu cartão. Ele não cobre. Não, ele só cobre 5%. Ele vai tirar 5% e você vai ter a obrigação de fazer aquele complemento. Daí a necessidade com o cartão fazer um planejamento também para se evitar um problema futuro, né? Com certeza. Agora é importante lembrar que assim, muita gente diz assim, se torna uma dívida infinita. A gente vê muitas ações judiciais dizendo que a dívida se tornou infinita. Isso não é verdade também. Há estudos, há um planejamento com relação a isso, que em um determinado momento, mesmo que se você, por exemplo, o mais comum do cartão consignado é você fazer um saque do valor. Você tem um limite lá de R$1.000 e eu vou e saco esse dinheiro. Por isso que muita gente confunde o empréstimo consignado com o cartão consignado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando eu tenho o saque do valor, eu vou num banco 24 horas e saco esse montante, ou ele é depositado diretamente na minha conta. Se eu não realizar mais nenhuma compra nesse cartão, num determinado tempo, essa dívida irá se findar. Ou seja, geralmente 5 anos, 4 anos ou 6 anos, essa dívida, dependendo do valor que você fez, essa dívida vai se findar. Mas o que é que acontece? A pessoa, além de fazer o saque, doutor Adalto, ela continua comprando no comércio com esse cartão e acha que o percentual do que é descontado do seu rendimento consegue cobrir a fatura integral. E isso aí realmente você tem razão, ela não vai cobrir. Se eu fiz o saque e se eu comprei, eu tenho que lembrar que aquele valor que eu comprei, eu tenho que pagar, porque senão essa dívida realmente ela tende a elastecer por mais do que a gente tinha programado.
duas coisas muito interessantes que o Dr. Glauber pontuou, né, e as pessoas precisam prestar bastante atenção, é que justamente esse mínimo que é descontado, ele não paga muitas vezes a fatura por completo. Então pode ser que as pessoas pensem que, não, já está descontando, eu não preciso complementar. Eu não preciso me preocupar, não preciso complementar. Mas na verdade não, então é preciso bastante atenção, né, para mês a mês você ficar verificando o percentual que foi descontado e a fatura, né, o valor da sua fatura. E outra coisa muito interessante é essa diferenciação entre o empréstimo consignado e o saque. E eu queria que você esclarecesse, doutor Glauber, esse saque, no caso, o saque no cartão, é como se fosse uma compra. Ele vem, então, na fatura seguinte como se fosse uma compra? Exatamente. Vamos imaginar você tem um limite para saque, ou você vai num caixa 24 horas, por exemplo, e faz esse saque, ou muitas vezes já é feita uma transferência, né, uma TED, uma transferência eletrônica, diretamente para a sua conta. A gente está muito ligado a saque lá no caixa eletrônico e sacar. Mas é possível também você fazer uma TED, o banco faz uma TED diretamente para a sua conta, você recebe esse dinheiro. E aí, a gente tem várias ações relacionadas assim, eu não recebi, nunca contratei. É muito comum a pessoa, e eu chamo a atenção para isso. Eu nunca contratei um cartão, nunca fiz esse cartão. Mas quando a gente pega o extrato bancário da pessoa, tem lá aquele crédito que entrou. E a pessoa muitas vezes diz assim, mas eu não sabia o que era isso. E utilizou o dinheiro. É muito comum nas audiências a gente perguntar, mas você utilizou esse dinheiro? Utilizei porque eu achei que alguém depositou isso na nossa conta. A gente tem que saber que ninguém está dando dinheiro a ninguém. Então, se houve um crédito na sua conta, é porque o empréstimo foi feito ou porque realmente é possível que tenha havido alguma fraude na contratação, ou seja, eu não tenha solicitado. Mas aí, para esses casos, é importante dizer, se você não solicitou o empréstimo, o importante é você procurar o banco para fazer a devolução desse valor e, se não conseguir, aí realmente procurar um advogado para que ou a Defensoria Pública, seja o caso, para que entre com ação judicial para buscar a devolução desse dinheiro. Agora, a partir do momento que você utiliza aquele dinheiro, é como se fosse uma aceitação tácita daquele contrato que você está recebendo aquele dinheiro. Doutor Glauber, e a gente citou, né, Adalto, no início do programa, que aposentados, pensionistas poderiam contratar esses serviços. Apenas essas pessoas ou a gama é mais ampla? Não, no caso do cartão consignado, seriam essas pessoas, né? Você tem aí funcionário público, do modo geral, nas 3 esferas, União, Estado, Município, e você também os pensionistas aposentados do INSS, também é possível você fazer isso. Porque, como o próprio nome diz, ele é um consignado. Significa o quê? Que ele vai descontar um percentual da folha de pagamento mensalmente. Então, todo mês ele vai lá, desconta um percentual relativo de acordo com o que você ganha, para poder abater a fatura do seu cartão. Eu acredito que até já doutor Glauber andou esclarecendo nesse tema assim, mas, doutor Glauber, para deixar claro para o nosso telespectador, há uma diferença básica entre o cartão de crédito comum, normal, Sim. que eu acho que você já teceu até alguns comentários, e o cartão de crédito por consignação, cartão Sim, de crédito com certeza. No cartão de crédito comum, vamos assim dizer, o que muita gente o tem, usual. O usual é aquele cartão que eu compro e eu tenho a obrigação de pagar a minha fatura. Eu vou lá e pago a minha fatura, posso até pagar um valor menor do que a fatura total, mas aí lembrando que a partir do momento que eu faço um pagamento a menor da fatura, eu comprei lá R$2.000. Eu só tenho, naquele mês, eu só tenho direito a pagar, só tenho dinheiro para pagar R$1.000. Então, nesse caso, eu sei que o restante irá incidir juros sobre aquele restante, que é exatamente o que a gente chama do juros rotativo, o que não é tão barato. A gente sabe disso, que o cartão de crédito é uma das taxas mais altas que a gente tem. E aí, doutor Adalto, onde entra bastante a questão da vantagem do consignado. O cartão consignado, por ele ter uma garantia de pagamento mínimo do valor, a taxa de juros dele é menor do que a do cartão de crédito comum. Porque o banco, ou seja, o banco que está fornecendo o cartão, ele tem a certeza que irá receber pelo menos um valor, um percentual, esses 5% que eu falei, da fatura. Diferente que no cartão de crédito usual, a gente não tem essa certeza. Então, por isso que o cartão de crédito tem uma taxa de juros tão alta, que é exatamente para cobrir o inadimplemento. Então, é uma vantagem que eu vejo sobre o cartão de crédito. Tem um colega nosso aqui, Júlio César, já foi vereador, eu sempre gosto de dizer muito com relação a isso. O pai de Júlio César, uma vez, foi num estabelecimento comercial que eu trabalhava, e dizia assim: o cartão de crédito é uma arma na mão do cidadão.
Aí eu disse, uma arma na mão do cidadão? Como assim? Ele disse, porque quando eu estou com cartão, eu sou valente, eu compro, eu gasto, eu faço tudo. Mas no outro dia, o problema vem. E é verdade, eu sempre disse isso a Júlia e eu vou repetir, exatamente isso. Ou seja, no outro dia, se você não souber administrar esse cartão de crédito, realmente você tem problema financeiro, porque gera uma bola de neve. A gente pode até falar sobre isso, sobre superendividamento depois, que inclusive é uma lei nova que saiu recente, né, para o direito, uma lei nova sobre superendividamento. E falando nisso, né, em empréstimo e endividamento, a gente vai tocar também nesse assunto, nessa questão do empréstimo consignado, mas é só no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Cidadania. Não sai daí. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta. Sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, conversando com o Dr. Glauber Soares sobre empréstimo consignado agora. A gente falou no bloco anterior um pouco sobre o cartão consignado, essa diferenciação com o cartão de crédito, mas agora, Dr. Glauber, a gente queria falar um pouco sobre o empréstimo consignado, né? Na verdade, o que é o empréstimo consignado? A gente conhece, a gente sabe no popular o que é o empréstimo, né? Mas assim, qual as peculiaridades desse tipo de contratação? Perfeito. Aí nós voltamos ao tradicional realmente empréstimo, que foi quando surgiu, quando o cartão é algo mais recente, mas o empréstimo consignado é quando eu procuro um banco para fazer um financiamento de um determinado valor, né? Um empréstimo de um determinado valor. Então vamos imaginar que eu quero R$5.000 emprestado. Então eu recebo esses R$5.000 e eu tenho uma taxa estabelecida, né? Estipulada uma taxa de juros e tenho uma quantidade de parcelas a pagar.
então, geralmente 60, 72 vezes, aí eu parcelo aquele valor com juros. Lembrando, a gente também tem esses problemas judiciais em que a pessoa acha que aquele valor é sem juros. Não, ninguém empresta dinheiro a outro sem juros, a não ser que seja um grande amigo ou familiar. Às vezes você consegue sem juros. Então, nesses casos, a gente tem uma taxa estipulada de juros e aí eu divido aquele valor que eu tomei no empréstimo para parcelar em determinados meses, né, em quantidades de meses. E aí onde vem a diferença para o cartão consignado, a gente sempre deve fazer o paralelo, porque no empréstimo consignado eu tenho um número pré-fixado de parcelas. Então eu vou ter lá 72 parcelas, 60 parcelas de R$100. Por que no cartão consignado eu não tenho um número pré-fixado de parcelas? Porque é possível que eu venha comprar produtos com aquele cartão. Então eu venha fazer compras, eu venha fazer novos saques. É impressionante a quantidade de pessoas que quando a partir do momento eu vou pagando, vai liberando meu limite de crédito, e aí eu já faço um novo saque, ou eu já compro algum produto, e aí por isso que eu não tenho um prazo final no cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é por prazo. Qual é o prazo para pagamento do cartão de crédito? É enquanto você estiver comprando. Se eu não comprar mais, em um determinado momento ele vai parar de descontar. No empréstimo consignado eu sei quando é o prazo final, porque eu já tenho a quantidade de parcelas estabelecidas. Mas, por outro lado, eu não tenho a praticidade de usar o cartão de crédito para compras no comércio. E, na verdade, quando você faz um empréstimo consignado, não é que ela venha todos os meses o seu rendimento e você tenha que pagar. Que aí você já tem um planejamento prévio, porque quando você faz um consignado, ele já é retido no seu próprio rendimento. Então você sabe que aquilo ali vai ser pago porque já está retido. Agora, doutor Glauber... É importante destacar, desculpa interromper, Adalto, mas assim, no empréstimo consignado também, ou a margem é maior, né, geralmente 35%, né, esses decretos vão mudando muito, já chegou a 40%, então, ou seja, de acordo com o decreto que está em vigor no momento, você tem um percentual do seu rendimento para pagar o empréstimo. Então, eu não tenho como, eu vou receber o valor de acordo com o meu rendimento. Era exatamente todo esclarecimento que eu ia perguntar ao doutor Glauber, exatamente no que diz respeito ao percentual máximo que se aplica num contrato de empréstimo por consignação, né? Até quanto pode se atingir. Então, o que parece atualmente está em vigor... A gente tem 35 com mais 5, dá 40%, né? 35 com mais 5. Mas uma coisa importante, para os militares, existe um decreto que permite até 70%. Então, específico para os militares, no caso da União, né, Aeronáutica, Exército e Marinha, aí você tem um percentual de até 70% do rendimento. Então, mais ou menos funciona assim, entre o cartão e o empréstimo consignado, hoje o máximo que você poderia fazer até 40%, isso, sendo 35% destinado para o empréstimo compulsório, empréstimo consignado, e 5% para ser abatido do cartão específico para o consignado. Ah, tá. O cartão consignado. Ah, tudo bem. E aí eu aproveitaria, doutor Glauber, também, porque já se falou muito na questão de taxa de juros, das vantagens do que é o empréstimo consignado, do que é o cartão consignado. Então, assim, o que eu parece, ele gira em torno mais da taxa de juros. Sim, mas em ambos, se a gente comparar o empréstimo consignado com o cartão consignado, a taxa de juros, elas são parecidas, porque todos são consignados. O que sempre depende de uma taxa de juros, falando de maneira bem ampla, é a questão do inadimplemento, né? Ou seja, os bancos sempre vê a questão do inadimplemento. Qual é o inadimplemento? Para quem não sabe, inadimplemento é a questão de não pagamento daquele valor. E não só o meu, mas o de todos. Ou seja, eu tenho uma carteira de clientes, quanto é que está aquele inadimplemento. Então aí eu tenho a taxa de juros cobrada em cima disso. Como o cartão consignado, o empréstimo consignado, eu tenho a garantia do pagamento, pelo menos em tese, né? Até porque a gente viu recentemente em que alguns órgãos do governo não repassam esse dinheiro. E a consequência disso é exatamente o bloqueio. E a gente pode falar até um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O que acontece é que eu tenho uma taxa mais baixa em razão dessa garantia do pagamento pelo órgão, seja Estado, União ou município. Enquanto que quando eu tenho um cartão de crédito comum, eu não tenho o banco não tem essa garantia, consequentemente ele coloca uma taxa de juros mais alta. Então, doutor Glauber, pode ser atestado dizer que sim, que essa forma de empréstimo, seja o empréstimo com consignação ou o cartão com consignação, ela é bem mais vantajosa em relação a outros tipos de financiamento de empréstimos, não é isso?
Depende. Vamos imaginar, por exemplo, comparado com o cheque especial, é muito mais vantajoso, né? O cheque especial é uma das taxas mais altas que a gente tem no país. Comparado com o cartão de crédito é normal, que a gente falou aqui, né? Ou seja, o usual, o cartão de crédito também tem uma taxa de juros muito alta. Mas, porventura, se a gente vai comparar com um empréstimo para aquisição de um imóvel, por exemplo, então a taxa de juros do empréstimo para imóveis é bem mais barato já do que outro cartão. É importante a gente fazer esse planejamento porque, por exemplo, eu vou comprar um veículo, a taxa de juros para financiar um veículo é mais barata do que do empréstimo consignado ou do cartão de crédito consignado. Então não é vantagem eu fazer um empréstimo consignado para, de repente, comprar um veículo, porque eu posso comprar, dependendo das taxas, um mais barato. Jamais para comprar imóvel, né? A gente sabe que a taxa de imóvel, o governo federal ele sempre incentivou a aquisição de imóvel, a gente tem taxas baratas, mais baixas para os imóveis. Então, na verdade, na hora de você fazer o empréstimo, tem que fazer toda essa análise com taxa de juros para poder ver aquela que melhor se adequa. Talvez o empréstimo com consignação e o cartão por consignação seria a questão da burocracia, porque ela é bem mais fácil de ser adquirida sem documentação, porque você já tem um rendimento, para o banco não tem risco, né? Porque você basta solicitar e o banco já recebe ali na fonte. Verdade. Quando eu dou aula de cartão de crédito, qual a forma de adquirir um cartão de crédito? É passar ali na calçada do Pax, né? Você passando ali na calçada do Pax, você consegue fazer um cartão de crédito. E quem Pax são? é da época de Adalto, viu, Jorge? Eu tenho conhecimento. O Dr. Glauber assistiu muito cinema lá, viu? Mas, Dr. Glauber, quem são as pessoas que podem contratar esse empréstimo? São as mesmas pessoas que podem adquirir o cartão consignado? Sim, exatamente. O empréstimo consignado é feito, né, pessoas, servidores públicos, pensionistas, aposentados. Nós falamos de servidor público nas 3 esferas: União, Estado e município. E a gente falou, né, você até mesmo citou que Adalto também, alguns benefícios do cartão consignado, do empréstimo consignado, mas falando um pouco agora sobre as problemáticas, né? Nesses contratos, as cláusulas elas são claras ao consumidor? Qual alerta você pode fazer ao consumidor na hora de contratar ou adquirir esses serviços? Perfeito. O mais importante é ter consciência do crédito. Ou seja, você que vai adquirir um cartão consignado ou empréstimo consignado, saiba que você vai estar pagando juros, né? Ele não é gratuito, não é pegar lá R$1.000 e dividir por 10 parcelas de 100, não funciona assim. Ele tem uma taxa de juros, então você tem que ter o que a gente chama de crédito consciente, ou seja, adquirir aquele crédito sabendo que você terá uns juros a pagar um pouco maior, né, do que algumas taxas, como a gente falou há pouco. Outra questão importante é ver realmente a questão do cartão de crédito, que é onde a gente encontra um pouco mais de problema, nessa questão de efetuar compras além do saque. Quem faz um cartão de crédito consignado, geralmente é porque quer efetuar o saque. Então, se eu efetuei o saque e quero adquirir produtos com o cartão de crédito consignado, é importante que você faça o pagamento desse complemento. Eu fiz o saque, mas comprei uma televisão, então é importante que eu faça o complemento para que eu possa realmente não ter aí uma bola de neve na fatura. E outra questão também é ler as cláusulas. A gente sabe que isso é um pouco mais difícil. Esses contratos são contratos de adesão. O Código de Defesa do Consumidor prevê aí uma cláusula de uma letra de tamanho 12 para que a gente possa ter uma leitura maior, melhor. Em alguns locais nós tivemos uma ação civil determinou o termo de consentimento esclarecido. É muito importante que a gente leia. O termo de consentimento esclarecido é como se fosse um resumo do contrato. O contrato tem várias páginas, mas o termo ele é pequeno. Então leia pelo menos o termo, onde vai ter de forma clara o valor que você está pegando emprestado, o limite do seu crédito, qual a taxa de juros que está sendo aplicada. Então você consegue, nesse termo de consentimento esclarecido, você ter o resumo de tudo que compreende o seu contrato. E a gente sabe que, na realidade, quando você vai assinar um contrato dessa natureza, dificilmente você faz uma leitura do contrato de ponta a ponta, principalmente tanto por letra como a quantidade de informações que existe no contrato. Até porque não vai mudar, né, Adalto? Eu não concordo com isso aqui. O contrato ele é de adesão. Então, qual a diferença de um contrato de adesão? O contrato de adesão está lá, eu não posso mexer, né? Que aí é a grande questão, assim, porque muitas das vezes você vai fazer um contrato desse, você diz, mas eu quero dar uma leiturazinha, mas qual a necessidade de você fazer a leitura de um contrato desse quando você sabe sequer se pode dar uma opinião? Não, mas eu não concordei com essa cláusula, nem é de adesão. Agora, claro, doutor Glauber, pelo simples fato de ser de adesão, não quer dizer que o consumidor não seja resguardado, né? Obviamente, existindo no meio daquelas cláusulas alguma abusividade por parte dos bancos,
ele pode procurar um profissional e questionar isso judicialmente. Com certeza. O que a gente chama das cláusulas abusivas, né? Ou no direito, as cláusulas leoninas, a gente possa exatamente questionar o contrato. Ele existe um ditado de pacta sunt servanda, ou seja, o contrato ele faz leis entre as partes, mas realmente se a cláusula for considerada abusiva, é possível sim você anular no judiciário, somente no judiciário. Importante que você diga qual é a cláusula. Nós temos uma súmula do STJ que diz a obrigatoriedade de a gente dizer qual é a cláusula que eu estou querendo anular. Antigamente, a gente entrava com uma ação e dizia o contrato é nulo, ou seja, inteiro. E o STJ disse, não, você tem que dizer qual é a cláusula que é nula. Então, veja bem, assine o contrato. Teve problema, procura um profissional para questionar judicialmente, né? Exatamente. Um advogado ou a defensoria pública, né? Pois é, e antes mesmo de contratar, o programa também, além de informação, a gente traz muitos alertas. E esse que você fez é bastante importante, porque a gente sabe muitas vezes que por conta dos contratos de adesão, a gente não consegue mudar as cláusulas. Mas hoje existem muitos bancos. O leque é muito variado. Bancos digitais, né? Esses bancos virtuais. Então, assim, primeiro, procure uma instituição financeira credenciada, correta. E, em segundo lugar, faça no popular, uma cotação, né? Às vezes, na ânsia por adquirir um produto, um serviço, a gente não se resguarda como deveria. Então, o mínimo, veja como está o percentual, as taxas de juros de um banco, do banco A, do banco B, para que você, consumidor, né, possa fazer a aquisição, como o Dr. Glauber falou, de forma consciente, né, do que vai estar pagando, né? A gente tem, inclusive, uma diferença importante, que é o contrato de adesão e o contrato por adesão. São duas situações diferentes. No contrato de adesão, essa que você falou, eu tenho várias hipóteses, vários bancos. Mas um exemplo de um contrato por adesão é o caso da Caerne. O contrato com a Caerne ele é um contrato por adesão. Eu só tenho a Caerne para me fornecer água. Esse serviço. Então eu não tenho outra hipótese. Tem o COSERN, da mesma forma, um contrato por adesão. Eu só tenho uma COSERN para distribuir, né, a energia. Então, nesse caso, são contratos por adesão. Eu não tenho como escolher. Ou eu faço o contrato, ou eu não faço. Não tenho serviço. Pois é. Adalto, vou só segurar um pouquinho o seu comentário, porque nosso tempo está acabando agora no terceiro bloco, mas a gente ainda retorna no quarto e último bloco, conversando com o Dr. Glauber. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, conversando com o Dr. Glauber sobre cartões e empréstimos consignados, né, Adalto? E para aproveitar, Joyce, recentemente tiveram algumas mudanças acerca dos consignados. Dr. Glauber, essas modificações que houve agora mais recente, elas foram benéficas? Ela trouxe alguma vantagem para o consumidor? Olha, a gente teve uma polêmica com relação ao LOAS, né? Um LOAS é um benefício assistencial em que o governo criou, né, para as pessoas de baixa renda, que não têm condição de subsistência. E aí teve uma polêmica, por exemplo, do LOAS, de você ter o cartão consignado com o LOAS atrelado à
ao consignado do cartão, ou seja, garantir o pagamento do cartão por meio do LOAS. Essa foi uma das alterações que a gente teve. Com isso, é interessante, houve uma abertura de crédito, as pessoas passaram a ter o LOAS, o benefício de apenas um salário mínimo, e algumas pessoas passaram a usar o cartão. E aí houve, de repente, uma mudança para proibir que o LOAS ele fosse garantido como pagamento do cartão de crédito consignado. O que aconteceu, Adalto? Algumas pessoas que já estavam acostumadas a comprar com o seu cartão de crédito, de repente foram surpreendidas com um corte, né, do seu limite, porque houve a proibição de usar o LOAS com relação a isso. Então essa é uma das mudanças, é muito relativo, tem gente que acha que houve, digamos assim, um comprometimento da renda, porque a renda já é baixa e você ainda tira um percentual para o cartão consignado. A gente não falou isso aqui, mas a gente sabe que é um problema que existe no Brasil inteiro, é a questão da garantia do empréstimo, digamos assim, ilícito, né? Um empréstimo que não seja legalizado por meio de pagamento de retenção do cartão da aposentadoria. Isso é um assunto muito grave, que a gente, infelizmente, sabe que existe. A Polícia Federal, a Polícia Civil também investigam e fazem, coíbe esse tipo de prática, mas a gente vê ainda, vez por outra, uma operação relacionada a isso. E aí a gente sabe também que o LOAS ele tem esse baixo valor que pode acabar prejudicando se você comprometer totalmente a sua renda. A outra foi com relação realmente de você poder ter esse percentual aumentado, porque antigamente era 30 com mais 5, dava 35, a gente aumentou, o governo aumentou de 35 para 5 para chegar aos 40%. E, salvo engano, eu não posso afirmar com certeza, mas houve talvez alguma modificação acerca do tempo que você pode solicitar um empréstimo, né? Sim. Por exemplo, é automático, assim que eu me torno um servidor aposentado, pensionista, eu já posso tomar um consignado por empréstimo? Salvo engano, isso tem um tempo também mínimo, né, para poder entrar numa contratação, coisa desse tipo aí. Perfeito. E lembrando também importante que no Meu INSS, que é um aplicativo que todo aposentado tem, você tem como lá bloquear a realização desses empréstimos. É uma forma de segurança que você tem de ir lá e você bloquear para que você não realize empréstimo. É fato que existe fraude, é fato que existe essa questão problemática de segurança das operações, e uma maneira de garantir isso é você bloqueando. Então você vai lá, bloqueia e aí não realiza os empréstimos. Uma coisa que a gente tem muito hoje é a chamada assinatura digital. Hoje a gente não tem mais tá lá assinando, caneta, não. Então como é que é feita a assinatura digital? O sistema dos bancos, você faz uma selfie, manda aquela selfie com o documento e o banco também consegue verificar a localização da pessoa. Então a gente tem todo o georreferenciamento, onde é que está aquela pessoa no momento daquela selfie e indica aquela contratação. Só que mesmo assim a gente ainda tem essa complicação. Ontem mesmo saiu uma decisão, e aí fica bem complicada a situação dos bancos, dizendo que não é possível assegurar que apenas a selfie é uma garantia de assinatura do contrato. Mas venhamos, assim, a gente tem que ter também uma certa consciência com relação à modernização dos contratos, porque se eu fiz uma selfie, se o dinheiro entrou na minha conta, se eu fiz o saque daquele dinheiro, e mesmo assim não ficar comprovado de que eu quis fazer aquele empréstimo, é uma situação que a gente precisa repensar. A gente sabe que ao mesmo tempo em que as facilidades, as tecnologias, elas chegam, né, a gente precisa também ter consciência dessa segurança informática, né, que a gente precisa ter também. Mas... Joyce, só interromper, a gente tem também o que a gente chama de advocacia predatória. Eu não falei no começo, mas, por exemplo, eu advogo mais relacionado à questão dos bancos, né? E a gente tem advocacia predatória. Recentemente, no norte do país, por exemplo, houve uma extinção de mais de 2.000 processos, onde mais de 90% dos processos de uma comarca era de um único escritório de advocacia. Aqui em Mossoró, quando eu estava na diretoria da OAB, a gente também teve essa situação em que era demandas, muito demandas. A gente tem... Como é que o judiciário sabe disso? Existe um centro de inteligência do judicial. O doutor Paulo, inclusive, que era juiz aqui do 4º juizado, que tratava sobre isso. Que era exatamente, ou seja, a quantidade de demanda. Se o judiciário recebe, um exemplo, 300 demandas mês, e naquele mês passou a receber 600 ou 900 demandas, alguma coisa de errado está. Que a gente chama da
captação ilícita, né, daquela demanda, né, da captação ilícita, que é exatamente a questão da advocacia predatória, que a OAB quer exatamente coibir isso e o Judiciário também quer coibir isso. Pois é, doutor Glauber, o nosso bloco está quase finalizando, mas a gente queria ainda falar um pouco sobre a questão do superendividamento. Você citou no bloco anterior, né? Quais dicas você poderia dar a quem nos assiste para evitar esse superendividamento conforme a legislação mais recente? Isso, nós temos uma lei, a lei nova, a lei do superendividamento. Darei um programa inteiro, já me coloco à disposição para a gente voltar aqui para falar sobre os requisitos, como é que a gente faz para pedir a lei de superendividamento. A gente tem a falência e a recuperação judicial para as empresas, que somente para as empresas, e temos a lei do superendividamento para as pessoas físicas. Então, se eu estou com a renda comprometida e não consigo pagar minhas contas, então eu tenho a lei de superendividamento. Eu faço um planejamento para pagar aquelas minhas contas, e aí o judiciário vai determinar um percentual. Esse percentual geralmente tem fixado em 30% do meu rendimento, e eu divido o meu débito que eu tenho para pagar para nesses meses, né? O ideal é que seja no máximo em 5 anos. A lei prevê que a gente pode fazer um parcelamento aí até de 5 anos. Como evitar isso? Com crédito consciente. A gente tem muito um comparativo com os Estados Unidos, que é assim, aqui a gente compra e depois a gente vê como paga, onde na realidade o correto seria, eu vou ganhar para poder comprar. Então não, a gente trata muito desse inverso aqui no Brasil. E é interessante porque o Dr. Glauber citou essa lei do superendividamento. Ao que parece, Dr. Glauber, pelo menos que eu tenho visto, não tem sido muito comum essas solicitações a nível de judiciário tentando uma repactuação das dívidas dos consumidores. Eu, por exemplo, assim, eu não me lembro de ter acompanhado um caso em específico que se pleiteie, por meio desta lei, uma forma de repactuação dessas dívidas, né? Adalto, interessante. Atualmente eu trabalho no escritório de Recife, né? A gente, com o home office, a gente passa a ter várias oportunidades. Faz 17 anos que eu trabalho no escritório em Recife. Hoje no escritório eu atuo em todo o Brasil, né? Eu fico num setor que a gente atua em todo o Brasil. No Rio Grande do Norte a gente não tem, mas quando a gente pega Sul, Sudeste, Centro-Oeste, as demandas estão chegando cada vez mais. E é realmente um grande nicho para a advocacia, que é a lei do superendividamento, você fazer esse parcelamento. Aqui em Mossoró, a gente tem uma colega advogada que me procurou bastante para a gente fazer trabalhos sobre isso, que é exatamente tratar sobre essa lei de superendividamento. É uma lei que vale a pena ser estudada. Não, e é interessante, porque assim, se você fizer um estudo, tem muita gente que tem problema de endividamento que não consegue mais sobreviver com tanta conta. Sim. E essa lei, exatamente, ela vai, é você procurar o judiciário, procurar uma ajuda do judiciário, o judiciário diz, juntamente com você, eu vou fazer um planejamento para que você possa sair dessa dívida e possa sobreviver. Ela só tem um detalhe que, no começo, assim, a lei estabelece que você tem que ter um mínimo existencial. E aí ficou a dúvida, né? O que é um mínimo existencial? O mínimo existencial para o doutor Adalto é um valor, o mínimo existencial para a gente é outro, né, Joyce? Ou seja, depende muito com relação a isso. O governo estabeleceu que o mínimo existencial é R$600. Então, ou seja, você teria que ganhar sobrar menos do que R$600 para você poder estar super endividado. Mas o que a gente vê na prática é que a pessoa não está negativo. Quando soma todos os débitos dela e pega o valor que ela recebe, aquele valor mensal não consegue pagar a parcela dos empréstimos que ela tem. Então não deixa de ser uma forma de frear, né? Criar um sistema realmente de controle, de planejamento para que a pessoa possa sobreviver. É semelhante ao que a gente tem da recuperação da empresa, da recuperação judicial para as empresas, superendividamento para as pessoas físicas. Doutor Glauber, a gente teria até outros questionamentos, né, Adalto, a fazer, mas em virtude do nosso tempo não vai ser possível. Nós iríamos convidar para que você retornasse, mas você já citou aí, então vamos deixar já marcado, né, Adalto, que ele vai retornar para falar então sobre a lei do superendividamento. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, sempre em casa, e realmente contem comigo sempre que precisar. Bom, Adalto, doutor Glauber, vamos agora para o nosso quadro com o professor Pietro, Dicas de Concursos. Pietro, agora é com você. Estamos com mais um quadro aqui na TV Câmara, no nosso programa Cidadania, hoje falando de concurso público. Mediante aí uma entrevista, né,
da reitora da UERN, Cecília Maia, então uma enxurrada de questionamentos dos concurseiros nas redes sociais, querendo saber quanto sai o edital, o que se deve fazer. E aqui eu vou passar uma receita, não vou dizer que é uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo para concurso, mas com o que eu vou falar aqui, se você prestar atenção, você vai ter um norte do que você deve, pelo menos, fazer para essa prova do concurso da UERN, né? Em muitos grupos a gente vê as pessoas dizendo, é pouca vaga, são 20 vagas, são 15 vagas, mas não se atenta que isso aí é só uma estratégia do Estado, né? Os concursos atualmente não colocam mais muitas vagas dentro antes do cadastro reserva. Então ele coloca ali, por exemplo, 5 vagas mais o cadastro de reservas. No concurso passado, muita gente foi chamada. Acredito que mais de 100 pessoas foram chamadas para o cargo de técnico administrativo, né? Que está pagando aí hoje, se você tem uma especialização, mais de 6 mil reais, né? Então, não se apegue a essa questão da quantidade de vagas. São 5 vagas, são 10. Apegue-se a finalizar o concurso e seu nome sair na lista, certo? Porque, com certeza, dentro aí de 2, 3 anos, você vai ser chamado, né? Então, não se apegue a essa questão das vagas. Então, a reitora da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, deu uma entrevista falando da proximidade do concurso, do próximo concurso. E muita gente ficou eufórica, né? Vai chegar aí as férias, o carnaval, então você já vai ter que se programar, porque provavelmente esse edital está saindo agora no final do ano para o início do ano. No final de 2023 para o início de 2024, né? Então você tem que pegar aí o edital passado. Pega o edital passado, você vai perceber que as matérias são português, informática, direito administrativo, legislação estadual, né? O Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei Complementar 122, e tem a parte específica para cada cargo de nível superior. Se você vai ser arquiteto, analista de sistemas, contador, enfim, a parte de direito, acredito eu também. Mas, no geral, é isso. Português, informática, direito administrativo, conhecimentos gerais e atualidades, Lei Complementar 122. Então, o que fazer? Tem como eu dar um norte a você que está nos assistindo do que fazer nessa preparação, se você está um pouco perdido? Primeira coisa que você vai fazer, pegar o edital. Você vai abrir aí algum site, né? Acredito que a banca foi a AOCP. Você entra lá, pega o último edital, copia o assunto do edital lá, as matérias dentro do seu Word lá, abre um Word no computador, copia tudo lá e verticaliza esse edital. Coloca ele de forma verticalizada em todos os pontos, tópico a tópico, certo? E aí você chega e olha e diz, rapaz, isso aqui... Se você não está começando do zero, eu já estudei isso, já estudei aqui, eu sou ruim aqui, sou bom aqui. Então, tente bater o edital de ponta a ponta, né? Por quê? Ainda tem um tempo para a prova, o edital é pequeno, não é um edital grande, só português, informática, conhecimentos gerais e atualidades, Lei Complementar 122 e Direito Administrativo. Então, vai em cada item, em cada ponto, vai estudando e vai marcando, né? A parte teórica. A parte da legislação, eu aconselho que você faça a mesma coisa. Dá tempo ainda. A Lei Complementar 122, que cai várias questões, em 2 dias você lê ela. Se você lê devagar, você lê completamente. Certo? Então, tente colocá-la no Word, tente ler, grifar as possíveis pegadinhas. Vai batendo um a um, todos os tópicos, de ponta a ponta. Informática, da mesma forma. Vai cair aqui segurança da informação. Então vai lá, estuda, fica doutor nisso aí, de segurança da informação. Vai cair o Word, o Excel, dá uma estudada também no que sempre cai. Então o segredo é esse, é se organizar, se planejar, coloca tudo no Word, vai batendo item a item do edital, certo? Estudou a parte teórica, você já pode, o que você já estudou, fazendo um paralelo com as questões. Entra nos sites, eu vou citar aqui 2 sites de questões. O primeiro eu vou citar aqui o Que Concursos, e o outro eu vou citar para vocês o TEC Concursos. Entra lá, tem um banco de dados com todas as questões de concursos do Brasil. Então você vai entrar lá, vai pegar, por exemplo, segurança da informação. Como é que caiu na prova passada? Lá tem as questões. Você vai responder
Ah, eu quero fazer de técnico de universidades. Você filtra lá técnicos de universidades estaduais, faz todas as questões. E aí você vai batendo item a item do edital em todas as questões. Se você tiver aí uma média de 6 horas, 5 horas por dia de estudo, em menos de 2 meses você já bateu o edital completo. E aí o próximo passo é ficar revisando. Ah, mas eu já sei, revisa. Vai revisando, vai revisando, vai revisando. Quando chegar o dia da prova, quiçá, quando sair o edital da prova, você vai só pegar o edital e ver se tem alguma coisa diferente. Alguns concursos cobram a mesma coisa. Por exemplo, agora saiu novamente delegado da Polícia Civil de São Paulo. É o mesmo edital do ano passado, uma cópia, não mudou nada. Porém, contudo, se você pegar o próximo edital da UERN e ver que tem algo diferente, você estuda. Mas é diferente você pegar o edital e estudar, já tendo estudado todo o edital passado, do que pegar todo do zero quando sair o edital. Então você tem que se antecipar, pegar o edital passado e já começar a estudar. Direito administrativo vai cair? Com certeza vai cair. Lei complementar 122 vai cair também. Português também. Então já estuda, não fique perdendo tempo, certo? Estuda de forma organizada e de forma planejada, tá bom? Então é um concurso aí para quem mora aqui em Mossoró, no estado, universidade estadual. Então você vai poder trabalhar aí fora de Mossoró. É um concurso que paga bem, até onde eu sei trabalha 6 horas corridas, né? Uma estrutura bacana, um ambiente muito bom de trabalho. Então é uma oportunidade que você tem de mudar de vida, né? De ganhar melhor, de dar uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, na base do estudo e na base do mérito, né? Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, por mais um quadro, por mais dicas de concurso, informação sobre questões, temas, editais. Obrigada mais uma vez, professor Pietro. Agradeço também ao meu parceiro de programa, Adalto Vasconcelos, e a doutor Glauber mais uma vez. Perfeito. Aproveitando, vem o concurso da Procuradoria, né? Depois a gente pode trazer informação também sobre o concurso da Procuradoria, super importante aí para você estudar e concorrer a essa vaga aí, realmente uma vaga muito boa, emprego. Fazia tempo que a gente não tinha um concurso, né, da Procuradoria. E para nós da TV Câmara foi uma felicidade hoje, uma grande alegria receber nosso amigo, meu irmão Glauber, que trouxe esclarecimento acerca da questão dos consignados, tanto empréstimo como cartão. Eu acredito que nosso telespectador tirou muita dúvida e há uma possibilidade até de fazer um planejamento em suas vidas. Muito obrigado, doutor Glauber, e assim que possa retornar à nossa casa. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou. Nós avisamos, lembramos a você que essa e as outras edições estão no nosso canal do YouTube. Acesse lá, TV Câmara Mossoró. Nós estamos indo, mas próxima semana estaremos aqui novamente, quinta-feira, 7 horas da noite, na tela da TV Câmara Mossoró. Até lá!